Fala galera colorada, com vocês Axel Colorado e mais um vídeo. Bom, o Internacional anunciou a contratação do lateral direito Hugo Mádio, de 32 anos, que vem do Celta de Vigo. Isso demonstra que o Internacional não está satisfeito com o Bustos, com o futebol apresentado pelo Bustos, que é um futebol bastante fraco nesse ano. O Bustos não tem conseguido articular bem no ataque, que era um ponto forte dele, né? Que chegava à frente, cruzava, fazia triangulações. Esse ano ele não está apresentando um bom futebol e a defesa dele, a parte defensiva dele está sendo trágica. O Inter está tomando muitos gols ali pelo lado direito da sua defesa, esquerdo de ataque do adversário. E isso tem preocupado a comissão técnica, acredito. Então, é um jogador de confiança do Kudê, obviamente, né? Eu acredito que vem para ser titular, não acredito que ele seja contratado, indicação do treinador para ser banco, é a minha opinião. Vamos ver o que vem aí com essa contratação, se realmente ele vai ser titular, se não vai, se vai ser banco. Mas eu acredito que, sendo indicação do Kudê, ele vem para ser titular, jogador de confiança do treinador. Espero que ele seja um bom jogador, porque eu nunca ouvi falar nele. Ele jogou a vida inteira no Celta de Vigo, fez a carreira dele lá, e eu nunca ouvi falar, um jogador totalmente desconhecido. Então, vamos ver o que vem por aí com esse jogador. O Internacional, pelo que tudo indica, vai jogar com time reserva no próximo sábado contra o Fortaleza. O Inter está assumindo um risco no Campeonato Brasileiro bem grande de não se classificar para a Libertadores. Eu não vou falar de rebaixamento ainda, eu acho que, apesar de estarmos numa situação ali um pouco totalmente desconfortável em relação a isso, não vou falar em rebaixamento, mas em relação a se classificar para a Libertadores, o Inter está assumindo um risco enorme. Sinceramente falando, se vocês me perguntarem hoje, o Inter não tem time para ser campeão da Libertadores. Não tem time. Principalmente no setor ofensivo. Tem o Ener Valencia e não tem mais ninguém. Ou vocês acham que Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson são suficientes para o Inter ser campeão da Libertadores? Não, não tem time para ser campeão da Libertadores. Sendo bem didático com vocês, o Inter não tem time para ser campeão da Libertadores. Com esse ataque de um homem só, o Ener Valencia não tem. Precisa de um companheiro para ele. E esse companheiro não é o Luiz Adriano. Então, eu acho interessante, até engraçado, assim, sabe? Sabe, dá vontade de gritar isso aí correndo, assim. Porque quando o cara ouve certas coisas, eu tava vendo um youtuber agora de manhã, ele acha que o Inter tem que testar o Luiz Adriano. What? Testar o Luiz Adriano? Ainda tem que testar o Luiz Adriano para saber que ele não joga nada. Não joga nada, o cara não joga nada, acabou o assunto. Não, vamos testar o Luiz Adriano de 9 com o Ener Valencia. O que vai acontecer? O Ener vai fazer toda a jogada pelo lado esquerdo, vai cruzar e não vai acontecer nada. Ou vai passar a bola para ele e não vai acontecer nada, porque nunca acontece nada quando chega nos pés dele. Então, é deprimente essa situação do Inter quanto ao ataque, né? O Inter tem o Ener Valencia, mas não tem mais ninguém. O resto é 0 mais 0 mais 0. Não dá nada. Não dá nada. É impressionante como esses atacantes do Internacional são inúteis. Inúteis. Aí eu tenho que ouvir que tem que testar, tirar o Wanderson e testar o Luiz Adriano. Tira o nada e bota o coisa nenhuma. Não muda nada. Assim, ó. Aí nós temos que ver, né? Por isso que esses caras aí gostam de iludir as pessoas, né? Eu não iludo. Wanderson, Luiz Adriano, Pedro Henrique, 0 mais 0 mais 0 igual a 0. São jogadores inúteis, 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 inúteis. E a gente vê na mídia tradicional aí, nesses programas aí de debates aí, né? Sala de podridão aí, que eu não perco meu tempo ouvindo esses programas aí, mas enfim, né? Tem gente que gosta, né? 2 horas de programa, aí tem que pegar um fiozinho, um carretel, ficar puxando. Aí pega um assunto, Wanderson e Pedro Henrique. Aí ficam lá. Não, mas tem que jogar o Wanderson. Não, mas tem que jogar o Pedro Henrique. Bota o Pedro Henrique da direita e o Wanderson na esquerda. Bota o Wanderson na direita e o Pedro Henrique na esquerda. Mas olha só, não adianta nada isso aí. Eles não jogam nada. Eles não resolvem. Eles não resolvem. São 2 jogadores inúteis. Inúteis, inúteis, inúteis. Não fazem nada. O Luiz Adriano é outro que não faz nada também. Jogador fraco. Fraco. São jogadores em nível de série B, C. Eu já falei isso aí, vou sempre tô batendo essa tecla, né? E tudo no fim remete à diretoria, no fim, que não se planejou bem, que não contratou bem, que não mudou o técnico na hora certa,
que paga R$1 milhão para um cara que não sabe, se não sabe driblar, que não sabe fazer gol. R$1 milhão pro Wanderson. Eu vou bater nessa tecla até não poder mais. Eu vou bater nessa tecla até não poder mais. Eu gostaria que vocês mandassem essa pergunta para os programas que vocês seguem aí. Eu comece a fomentar na internet. R$1 milhão pro Wanderson. Eu não aceito isso aí. Eu não aceito. É um troço que me revolta. Tá? Eu já falei várias vezes. O Raimundo Rodrigues ganhou R$1,5 milhão no São Paulo. E R$1 milhão pro Wanderson. Aí tu não pode pegar o salário do Wanderson, do Luiz Adriano e do Pedro Henrique, tirar esses três aí e pagar R$1,5 milhão pro Raimundo Rodrigues e mais um jogador qualificado? Por favor. Por favor. E ainda é interessante, né? É até uma piada pronta, né? O Luiz Adriano ganha por produtividade. What? Que produtividade? Por minutos jogados, porque produtividade ele não produz nada, né? Faz um gol, fica 10 jogos sem fazer gol. É impressionante como esse jogador é inútil. Enfim, mas essa diretoria, ela mostrou toda a sua incompetência nas contratações, em tudo. O Inter é um clube hoje atrapalhado. É um clube atrapalhado, assim, as coisas vão sendo feitas ao sabor do vento, não se tem convicção, não se tem departamento de futebol. O presidente bateu no peito e disse que é com ele faz tudo, ele contrata, ele dispensa, né? Ele não debate com ninguém futebol e nem teria ninguém qualificado para debater futebol com ele. Então a situação do Internacional é uma situação complexa. Eu acredito que o Internacional vai ter que ficar com um olho na Libertadores e outro no Campeonato Brasileiro. Se abandonar o Brasileiro, olha, corre o risco de não se classificar para Libertadores e, além do mais, tem que ficar talvez lutando no final para não ser rebaixado, o que seria deprimente para o clube como o Internacional. Então o Inter tem que abrir o olho. Outra coisa, né? Pensando no futuro, o Internacional é um clube de jogadores de uma média alta de idade, né? A média do time do Internacional de idade é uma média muito alta. Temos, além dos 30 anos, temos o Mercado, que já era para ter se aposentado, né? Temos o goleiro, tudo bem, goleiro com 30 anos vai longe, né? Mas temos o Arangues com mais de 30 anos, tem o Pedro Henrique, né, com mais de 30 anos, que aposto que antes de 30 anos não jogava nada também, né? Enfim, então o Ender Valencia, o Luiz Adriano, né? Então o Inter tem um plantel de gente assim que, além dos 30 anos, né, que isso preocupa bastante, pessoal, para o futuro. Por exemplo, o ano que vem, né, tem que renovar o plantel, né? Tem que fazer aquela simbiose aí, tirando um e colocando outros mais jovens, e renovando o grupo na questão da idade, porque o Inter hoje tem um grupo bem desqualificado na questão da idade, né? Isso pode causar problemas para o ano que vem, por exemplo, assim, vamos dizer, né? Então vamos ver o que vem pela frente, né? Essa semana aí o Cudê vai ter a semana inteira para treinar, né? E como se projeta um time reserva contra o Fortaleza, ele vai poder treinar bastante o time titular, que eu não sei qual é, né? A altitude é um problema sério, né? É um problema sério mesmo, né? O time do Bolívar, para mim, não me preocupa. O que me preocupa é a altitude, é voltar vivo de lá, né? E o Atlético Paranaense foi eliminado, né? Ele não conseguiu fazer 3 gols de diferença. Ele conseguiu fazer 2, levou para os pênaltis, para a loteria dos pênaltis, que tem loteria, né? Que não é só qualificação. Tem a loteria também. Então eu acredito que o Internacional tem que voltar vivo lá da Bolívia nesse primeiro jogo da Libertadores. Vamos ver, pessoal, vamos ver o que acontece. A semana recém está começando e vamos acompanhar aí os treinamentos, as informações, para ver o que o Cudê está pensando e a instituição está pensando daqui para frente para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores. Pessoal, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, que vocês deem um like nesse vídeo, que vocês ativem o sininho das notificações, que vocês compartilhem esse vídeo, porque é a ideia de futebol do Axel Colorado que representa muitos. Eu sei que representa muitos de nós e está sendo colocado adiante, pessoal, tá bom? Tenham um excelente dia e fiquem com Deus.